O assunto de hoje, dentro da nossa unidade didática Regulamento Disciplinar do Exército, será punições disciplinares, recursos e recompensas. Os nossos objetivos ao final da instrução serão classificar as transgressões disciplinares, que nós já conhecemos, sabemos o que são, identificar as circunstâncias atenuantes e agravantes, muito importante, compreender os processos para o cumprimento de punição, identificar o processo de ampla defesa e contraditório, identificar momentos da aplicação dos recursos e recompensas, identificar as condições para o cancelamento de registros e punições e redigir de forma clara e concisa uma transgressão disciplinar. Então, escrever uma transgressão disciplinar que ocorreu. Transcrever ela, na verdade. O nosso sumário será uma breve introdução, depois um desenvolvimento onde veremos as transgressões, classificação delas, atenuantes e agravantes, cumprimento da punição, ampla defesa e contraditório, aplicação de recursos, cancelamento e a transcrição que eu citei agora há pouco. Por fim, uma breve conclusão. Quando eu falo em punições, recursos, recompensas, eu estou falando sobre assuntos que estão no nosso RDE. Já estudamos as transgressões do RDE e agora veremos outros artigos dela que são muito importantes. Então você tem que conhecer o RDE. A transgressão ela pode ser classificada em leve, média ou grave. Ela será grave, olha o artigo 22, sempre que constituir algo que afete a honra, o pundonor e o decoro da classe. Você pode ver melhor no artigo 21 a classificação delas e no 22 que eu acabei de dizer. Alguns artigos do nosso RDE são muito importantes e nessa instrução nós citaremos alguns. Por exemplo, o 23, ele cita que ela deve ter em vista um caráter educativo ao punido, às punições. O artigo 24, ele fala sobre a ordem de gravidade das punições existentes. Quais são as punições existentes? A advertência, que ela pode ser reservada e ostensiva, o impedimento disciplinar, a repreensão, a detenção disciplinar, a prisão e o licenciamento e exclusão a bem da disciplina. Vamos ver cada uma delas. A advertência ela é oral sempre e ela é publicada, não é colocada na ficha do militar, nas alterações militares, melhor dizendo, mas ela é lançada na ficha para controle. Então ela não vai nas alterações, mas fica na ficha do militar. Essa advertência ela é sempre feita de forma oral. Se ela for reservada, ela é feita do superior ao subordinado que está sendo punido. Se ela for feita em caráter ostensivo, advertência em caráter ostensivo, ela é feita do superior para o subordinado, verbalmente, com a presença de pares e superiores. Nunca na presença de subordinados é feita a leitura da advertência. Já o impedimento disciplinar, que podem ser no máximo 10 dias, é o cerceamento da liberdade dentro da própria OM. Então o militar não pode sair do quartel e após o pernoite não pode sair da subunidade. Já a repreensão é uma punição verbal com caráter mais enérgico, como o próprio artigo lá em cima 27 fala. Então é um caráter enérgico verbalmente mais enérgico do que seria, por exemplo, uma advertência. E ela tem um peso maior que o impedimento disciplinar, embora o impedimento disciplinar o militar não possa sair da OM, e a repreensão sim, o militar pode sair da OM, mas ela tem um peso maior. Já a detenção é o cerceamento da liberdade do militar para que ele fique apenas dentro da subunidade. Então não pode andar pelo quartel, ele tem que ficar dentro da companhia, dentro da sua subunidade. Detenção disciplinar, no máximo podem ser dados 30 dias. A prisão é o cerceamento da liberdade também, mas dentro do xadrez, do xilindró, dentro de uma cadeia. Essa cadeia é dentro do quartel. No caso do CPOR, utiliza-se a cadeia da Polícia do Exército, terceiro BPE, que fica muito próximo. Por fim, o licenciamento e exclusão bem da disciplina é mandar embora, é como se fosse demitir o militar. Isso é o licenciamento e exclusão a bem da disciplina. Para essas punições existem os atenuantes e os agravantes, ou seja, o que deixa menos pior e o que deixa pior ainda. O julgamento da transgressão deve ser preciso da análise que considere a pessoa do transgressor, as causas, a natureza dos fatos e a consequência dos fatos. Haverá causa de justificação, então está justificado, não vai ser punido.
a transgressão quando for uma ação meritória, prática de ação meritória, ou interesse do serviço, legítima defesa, obediente de ordem superior, para compelir o subordinado a cumprir rigorosamente seu dever, motivo de força maior, ignorância, não sabe o negócio, fez, mas não sabia que não podia fazer, desde que não atente contra os sentimentos normais de patriotismo, humanidade e probidade, não haverá punição quando for reconhecida causa de justificação. Então isso aqui é o que justifica, o que faz com que o militar não seja punido. Analise uma a uma, se for do seu interesse. Agora sim, quais as circunstâncias atenuantes? O que deixa menos pior o que ele fez? Um bom comportamento militar, se ele tem um histórico de relevância nos serviços que foram prestados, se essa transgressão foi cometida para evitar um mal maior, se essa transgressão foi em defesa própria de seus direitos ou de outrem, não se configurando causa de justificação. Então foi legítima defesa, mas não é uma causa de justificação. Não se configura no que a gente viu no artigo anterior. Falta de prática no serviço. Então o bisonho fez errado, mas fez porque era bisonho. Embora conhecesse, ele foi bisonho. Isso é o que atenua. E o que agrava? O que deixa pior? Se o militar tem um comportamento que já está no mal, se a prática é simultânea ou conexa com outras transgressões, então ele transgrediu enquadrado em mais de um artigo da RDE. Se fez a mesma transgressão mais de uma vez, e não só o mesmo ato, mas sim o mesmo enquadramento. Então, às vezes, não é exatamente a mesma coisa que o indivíduo fez errado, mas é enquadrado da mesma forma. Então, é enquadrado como reincidência. Se existiam outras pessoas também fazendo aquilo errado, se o transgressor abusou da sua autoridade, da sua antiguidade, seu grau hierárquico, e se ele praticou a transgressão, e isso aqui é um ponto bem importante, então atente agora, durante o serviço, então é agravante. Se tinha um subordinado perto, agravante. Se ele premeditou o que ele fez, agravante. Presença da tropa, agravante. Presença de público, agravante. Decore, grave, aprenda todos os aspectos agravantes e atenuantes. Procedimentos para o cumprimento de punição. Muito bem, o início do cumprimento da punição só pode acontecer depois que for publicado em boletim interno. Então o boletim interno da OEM, ele sai todos os dias, só começa a valer a punição depois dessa publicação. Nenhum militar deve ser recolhido ao local de cumprimento antes da publicação em BI da punição. A contagem do tempo de cumprimento de punição tem início no momento em que o punido for impedido, detido ou recolhido à prisão e termina quando for posto em liberdade. Essa é a duração da punição. Sobre os conceitos de ampla defesa e contraditório, e muitos se assemelham ao que a gente estuda no meio civil. O julgamento e a aplicação da punição disciplinar deve fazer com que o punido fique convicto de que se inspira o cumprimento exclusivo do dever e preservação da disciplina. Nenhuma punição disciplinar será imposta sem que o transgressor a ele seja assegurado o contraditório e ampla defesa, inclusive o direito de ser ouvido pela autoridade competente para aplicá-lo e sem estarem os fatos devidamente apurados. Ou seja, tem que ser feita a apuração do que aconteceu e o punido tem direito de contestar o que aconteceu com ele. É a justiça. Ainda sobre isso, para fins de ampla defesa e contraditório, são direitos do militar: ter conhecimento e acompanhar todos os atos de apuração, ser ouvido, produzir provas, obter cópias de documentações necessárias, ter a oportunidade de contrapor as acusações que são feitas a ele, utilizar-se de recursos cabíveis, seguindo a legislação, adotar outras medidas ao esclarecimento de fatos. Isso aqui é bem amplo, né? Mas a gente sabe que juridicamente as coisas às vezes são amplas. Ser informado de decisão decisão que fundamente de forma objetiva e direta o não acolhimento de alegações. O militar poderá ser preso disciplinarmente por prazo que não ultrapasse 72 horas, se necessário para a preservação do decoro da classe. Então, ele pode ser punido até 72 horas se houver necessidade de pronta intervenção. Mais uma informação importante. Para a aplicação de recursos disciplinares e recompensas. Vamos lá.
Primeiro, sobre os recursos. Recursos. O militar que se julgue ou julgue subordinado seu prejudicado, ele tem o direito de recorrer. Pode ser por pedido de reconsideração de ato, que é uma primeira instância, ou recurso disciplinar, que são as outras instâncias. Sobre a aplicação ainda, cabe o pedido de reconsideração de ato à autoridade que houver proferido a primeira decisão. Então, esse aqui proferiu a decisão, este pode pedir recurso a esse. O prazo para pedir esse recurso são 5 dias úteis. Já no caso do recurso, é facultado ao militar recorrer do indeferimento do seu pedido de reconsideração. Então, pediu reconsideração de ato, não deu certo. E das decisões sobre os recursos disciplinares sucessivamente. O recurso disciplinar será dirigido por intermédio de requerimento à autoridade imediatamente superior a que tiver proferido a decisão. Ou seja, esse aqui proferiu a decisão. Esse daqui vai pedir recurso para aquele lá, o superior imediato daquele. O recurso disciplinar de que se trata esse artigo poderá ser apresentado também em 5 dias úteis, como era o caso lá do nosso pedido de reconsideração de ato. O que é o recurso? O que é o pedido, então? É a solicitação de que não seja acatado aquela decisão tomada. Agora, sobre nossas recompensas. As recompensas nada mais são do que o reconhecimento a bons serviços prestados. Além de outras previstas em leis e regulamentos, são recompensas quais? Elogio e referência elogiosa e dispensas do serviço. O elogio está junto ali com referência elogiosa porque eles são parecidos. A diferença é que o elogio ele é em caráter individual e a referência elogiosa pode ser em caráter coletivo, mas também individual, só que esta pode ser coletiva. O elogio, então, aqui faltou esse ó em vermelho, somente deverá ser formulado a militares que tenham destacado ação meritória. Então não é para qualquer um, é para quem realmente fez alguma coisa meritória. Já as dispensas, aqui é interessante, hein? As dispensas do serviço, elas, como recompensa, podem ser em caráter total, ou seja, o militar fica isento de todos os deveres, ou melhor, de todos os trabalhos, não deveres, todos os trabalhos, inclusive instrução e serviço, ou ela pode ser parcial, que isenta de alguns trabalhos que devem ser especificados na concessão. Ou seja, o que é a dispensa do serviço? É não precisar ir no expediente, não precisar ir para uma missão, depende se ela é de caráter total ou se ela é de caráter parcial. As punições elas são registradas. Para que se faça o cancelamento desse registro, poderá ser concedido ao militar o cancelamento dessas punições e outras notas a elas relacionadas em suas alterações. Contudo, o cancelamento de punição disciplinar pode ser concedido ao militar que o requerer desde que satisfaça as seguintes condições aqui demonstradas. Não ser uma transgressão objeto da punição atentatória à honra, pundonor e decoro da classe. Além disso, ter o requerente bons serviços prestados e ter o requerente conceito favorável do seu comandante. Além disso, também não é um ou outro, é este e aquele, todos. Ter o requerente completado 6 anos de efetivo serviço, a contar do cumprimento se for punição, ou 4 anos de efetivo serviço, a contar do cumprimento se for repreensão ou detenção disciplinar que a ele foi imputada. Agora vamos para o nosso último objetivo, que é transcrever uma transgressão disciplinar. Usemos o seguinte exemplo para entendermos como transcrever uma transgressão. Durante o serviço de um oficial de dia ou aspirante loureiro, durante sua ronda inopinada, por volta das 2h45 da manhã, encontrou 2 soldados promovendo arruaça no alojamento da 2ª BO. Ao serem inquiridos pelo oficial de dia, exalaram um forte cheiro de cachaça ao expressarem suas palavras. Ao mesmo tempo em que não conseguiam, de forma alguma, explicar ao oficial de dia o que estavam fazendo, naquela hora e local, e, ao revistá-los, encontrou 2 garrafas de velho barreiro. E agora, como é que eu faço para transcrever isso aqui para um documento? Porque isso aqui é o que aconteceu, mas eu não posso escrever desse jeito aqui o que aconteceu. Vamos ver como eu escrevo. Eu faço um DIEX, um documento interno do Exército, pelo SPED. Como é que eu vou escrever lá? Eu vou fazer
meu, do oficial de dia, para o subcomandante, sempre encaminhado para o subcomandante, tá? Subcomandante da OM. Assunto: alteração envolvendo praça. Informo que, por volta do tal horário, em tal dia, este oficial de dia encontrou os soldados Cacildo e Zósimo, ambos da 2ª Bateria de Obuses, fazendo barulho no alojamento, portando 2 garrafas de bebida alcoólica e sob visível estado de embriaguez. Ou seja, eu falo de maneira formal, objetiva e muito importante, dando dados de horário, local, quem estava presente, para o meu superior hierárquico, para o subcomandante, melhor dizendo. Então eu tenho que enviar de forma objetiva, direta e formal o que aconteceu. Não apenas contar uma história, e sim documentar o que aconteceu. Além de informar ao superior o que ocorreu, dentro da subunidade deve ser feito um formulário de apuração de transgressão disciplinar. O famosíssimo, que em gênero se chama A, mas na verdade é o ou a FATD. Certo é falar o FATD, mas todo mundo fala a FATD. Então, o FATD, o Formulário de Apuração de Transgressão Disciplinar. Eu não vou aqui na instrução teórica, na videoaula, mostrar como ele é preenchido. Isso aqui será feito na instrução prática, como é o preenchimento de um formulário de apuração de transgressão disciplinar. Nós veremos como preenchê-lo, como julgá-lo, e cada grupo fará uma dessas atividades para que seja assim feita a nossa atividade prática. Temos no próprio RDE exemplo de FATD, então se quiserem ver como é FATD, basta ver no RDE e na nossa análise. Aqui mais um exemplo também de FATD, com o local para relatar o fato que ocorreu. Aqui embaixo, a assinatura do militar que foi punido, ou melhor, que está sendo apurado o que ele fez. No verso, isso aqui é o verso da folha, ele vai justificar, vai escrever sua razão de defesa, e aqui embaixo o comandante de subunidade vai escrever sua decisão. Então aqui ele vai escrever se foi justificado, ou vai escrever se ele será punido por quantos dias, por exemplo, 8 dias de impedimento disciplinar, previsto no artigo da ANASE, artigo 7, desdobramento 7, por exemplo. Então é isso que é feito nessa decisão da autoridade. Assim termina a nossa videoaula. Nós veremos na instrução prática como faremos o preenchimento da FA ou do FATD com diferentes grupos, um preenchendo e o outro julgando. Bons estudos!